Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Me'av Lebem, programa de pai para filho. Eu sempre digo que esse programa não é um programa proselitista, mas um programa feito especialmente para os meus filhos, Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela Hesed e Eliav Hassid. Mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo e que se beneficiar dele, fique à vontade de estudar com a gente. Mas é um programa feito especialmente para os meus filhos, para falar sobre a Parashá Shavua. E a Parashá dessa semana é justamente Ki Tetzeh, que está justamente no livro de Devarim, ok, Deuteronômio, e nós estaremos lendo hoje a porção 49, e que ela está justamente no capítulo 21, Passuque 10 em diante. Vamos lá, primeira, segunda e terceira aliá. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos e os entregar a Hashem, teu Hashem, em tuas mãos, deles levares cativo, ouvires entre o seu cativo uma mulher formosa e desejares e a tomares para ti por mulher, então as trarás para dentro de tua casa e ela rapará sua cabeça e deixará crescer suas unhas e tirará o vestido de seu cativeiro de sobre ela e ficará em tua casa e chorará ao seu pai e à sua mãe durante um mês e depois estarás então com ela e desposá-lo-ás e será para ti uma mulher. Primeiramente, aqui existe uma discussão entre os nossos sábios porque a Torá fala justamente, Kitzeh, quando saíres, ou seja, é um tipo de mandamento para uma guerra opcional, não é uma guerra que Hashem mandou, realmente vai lá e destrua as 7 nações, porque para esse tipo de guerra você não poderia deixar outras pessoas viverem. Nesse caso aqui, é quando você está na tua cidade, você está em Eretz Israel, e aí você vai fazer tipo como se fosse uma guerra para aumentar o teu território, alguma outra coisa assim. Para esse tipo de guerra você tem que primeiramente oferecer a paz, tá? Não pode guerrear, então oferece a paz, etc. Depois, então quando você está em Eretz Israel, você vai sair para uma guerra, você deve oferecer a paz. E aqui é bem interessante que eu sempre falo, parece que a mulher ela se torna uma bruxa, porque imagina só, ela vai raspar a cabeça dela, né? Vai ficar com a cabeça dela aí raspada, completamente raspada, né? Fica com a cabeça raspada. Vai tirar as roupas dela que ela tinha aí de bonita, que ela tinha na terra dela, né? E vai deixar as unhas dela crescer. Então imagina só, cabeça raspada, unha grande, parece a Convenção das Bruxas, né? Ou seja, um desenho, um filme que assistiu quando era criança. Então, Convenção das Bruxas. Ela vai ficar feia, porque vai deixar as unhas crescerem, careca, né? E a gente sabe que a beleza da mulher tá no cabelo. E justamente para quê? Para que o homem veja ela naquele estado ali de luto e veja, será realmente que é isso que eu quero? Será que realmente eu amo realmente ela? Porque se você ama verdadeiramente, você vai gostar dela, ela careca, não careca, ela de unha grande, não unha grande, ela bem vestida, não vestida. Então só depois que ela passar por esse período de luto é que você então pode desposá-la, pode procurar e tentar ter alguma coisa com ela. Passuque 14 fala sobre o seguinte: se você não quiser então mais casar com ela, porque agora você já olhou, já viu lá o que aconteceu, que ela não é aquela Miss Universo que você pegou, né, quando ela veio da guerra, então você a deixará aí em liberdade e não a venderá por dinheiro e não te servirás dela porque você afligiu. Então você não pode ter nenhum benefício com ela porque você afligiu ela, tá? Ela deveria ir livre. Passuque 15: quando um homem tiver duas mulheres, uma amada e a outra que ele aborrece, e as duas lhe derem filhos, a amada e aborrecida, e for o filho primogênito que é da aborrecida, no dia em que você fizer herdar os seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar dinheiro de primogenitura ao filho da amada, preferindo o caso o filho da amada do que o filho da aborrecida. Porém, ao primogênito, o filho da aborrecida reconhecerá para dar-lhe 2 porções de tudo que possuir, porque ele é o princípio de seu vigor e a ele pertence o direito da primogenitura. A gente sabe aqui que existe uma lei, a Torá ela é muito justa. Então, o filho primogênito ele tem a porção
proporção dupla. Não interessa se ele gosta da mãe, se não gosta da mãe, ele tem que dar o dobro para esse filho quando ele for dividir a herança dele. Aqui os nossos sábios dizem também, num dos comentários, que é triste ter que recorrer à guerra, ao derramamento de sangue, mas existem momentos na vida em que essa é a única alternativa, infelizmente, mas é a única alternativa. E que mesmo na guerra não se pode perder a consciência do bem, a consciência de você ser humano. E a Torá, antes de sair para a guerra, ela primeiro oferece na ordem, oferecer a paz ao povo inimigo. E ela proíbe então você destruir também as árvores frutíferas ao redor da cidade sitiada, pois a guerra não deve significar de maneira nenhuma a destruição. Então olha como o conceito de guerra, de escravidão e na Torá, em Bnei Israel, é diferente. A guerra para o povo de Israel não pode significar destruição. O ideal máximo da Torá é a paz. E o judaísmo sabe muito bem como é triste ter que recorrer à guerra e derramamento de sangue, mas muitas vezes é a única alternativa, como a gente já falou, tá? E se a guerra ela realmente é necessária, mesmo ela deve vigorar as leis humanas. Então até mesmo na guerra nós não devemos esquecer de seres humanos, de tratar o nosso inimigo com uma questão humana, porque ele também é uma imagem do Criador. E aí a Torá vem trazendo os tipos de guerras que existem. Os tipos de guerra, quais são esses tipos de guerra? A gente sabe que existe o Milchemet Hová, que é a guerra de dever, tá? Ordenada por Hashem. Existe a segunda, que é Milchemet Mitzvah, ou Milchemet Magem, que é uma guerra de defesa. E existe o Milchemet Reshut, que é a guerra de expansão. E a gente sabe, para finalizar ainda um pouco essa questão da guerra, que o povo de Israel, Bnei Israel, não é um povo guerreiro. E se é obrigado, então, a lutar, e somente para defender e garantir a sua existência, é ameaçada pelos inimigos que os odeiam. E numa caso de guerra de defesa, todos são chamados, inclusive o noivo com a noiva, todos. Uma guerra de expansão, existe todas aquelas mitzvot, quem pode, quem não pode ir para a guerra, mas uma guerra que é de defesa, todos são convocados. Vamos continuar aqui no Passuque 18 do capítulo 21, ele fala: quando tiver um homem, um filho quanto os mais, rebelde, em que não obedece à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e ainda que o castigue e não lhe dá ouvido, pegarão então nele seu pai e sua mãe e o levarão aos anciões, aos sábios da sua cidade, e à porta do tribunal do lugar. E dirão aos anciões da sua cidade: este nosso filho é quanto mais, ele é rebelde, ele não obedece à nossa voz, ele é glutão e beberrão, e o apedrejarão todos os homens da cidade, e morrerá, e eliminará o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Então aqui a importância de se obedecer papai e mamãe e de não se tornar um filho glutão e beberrão. Vamos agora iniciar a segunda leitura, segunda aliá, que está do capítulo 21, passuco 22 em diante. E quando houver um homem, um pecador, digno de juízo, de morte, e ele for morto, o pendurarás no madeiro. Então é uma pessoa que tinha que ficar enforcada depois de muita pesquisa, depois de você inquirir bem se realmente ele pecou ou não, sabendo que essas leis de execução de morte não eram tão fáceis assim em Israel. Diz até os nossos sábios que esse caso do filho glutão e beberrão nunca aconteceu em Israel, nem da cidade apóstata e algumas outras mais, nem da mulher que inchava a barriga, do adultério que tinha, da Sotá. Dificilmente são coisas que aconteceram, mas porque está aqui papai na Torá, justamente para nos ensinar, para trazer um pacto e ver que isso é muito perigoso, que jamais nós devemos chegar a esse ponto. Não pernoitará o seu cadáver no madeiro, porém certamente o enterrarás no meio do dia. Não é porque a pessoa fez alguma coisa errada que você vai desprezar o corpo dele, a carcaça dele. Portanto, o pendurado é um desprezo para Hashem. Isso não é legal. Lembra que a gente falou agorinha sobre as questões, as mitzvot de guerra? Até na guerra você não pode deixar de ser humano, de você ser benevolente. Então ele fala que é desprezo para Hashem e não contaminarás a tua terra, que Hashem, teu Hashem, está te dando por herança. Agora o capítulo 22 em diante: e vendo o boi de teu irmão, ou seu carneiro, extraviados, não farás como se não o visse, mas o restituirás a teu irmão. Então ele está falando do teu irmão, do teu companheiro. Então a gente nunca deve se fazer de cego quando você vê uma carteira caindo, você vê algo que aconteceu com teu irmão, com teu próximo. E quem é o irmão? O irmão é todo aquele que está próximo da gente, é o vizinho, é o parente, é o colega do trabalho. Passuque 2: e se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhais em tua casa e ficará contigo até que o teu irmão os reclame, e então os restituirás a ele. Então a gente sabe que se você achou algo, você deve guardar. Então depois, se ele reclamar, se ele fizer, você diz: não, tá aqui comigo, eu guardei para você, tá bom? O mesmo
mesmo fará com o seu jumento, o mesmo fará com sua veste, o mesmo farás com todas as coisas perdidas que teu irmão tiver perdido, e tu a encontrares, não farás como se não os visse. Novamente ele repetindo, não se faça de cego. Vendo o jumento de teu irmão ou o seu boi caído no caminho, não farás de modo como não o visse também, mas ajudarás a carregá-lo. Então, tentar ajudar as outras pessoas, sempre, não fazer de cego, né? Se você está na fila de um banco, ou fila de alguma coisa e vê que tem um idoso, uma gestante, dê a vaga para ele, né? Eu me lembro que quando eu pegava bastante ônibus, tinha os jovens, né, que às vezes não queriam ceder lugar. Quando alguma grávida, algum idoso, alguma senhora subia no ônibus, eles faziam que estava dormindo. Botava o fone de ouvido justamente para quê? Para não ceder o lugar no trem, no metrô, não ceder o lugar no ônibus, né? Você não pode fazer isso, isso não é legal, tá? A Torá já vem nos ensinar a ética, a moral de que isso não é nada legal. Passuque 5, não haverá traje não vestirá, no caso haverá traje ou vestirá a roupa de homem na mulher, e não usará o homem vestido de mulher, porque é abominável eterno Hashem, teu Deus, todo aquele que faz isso. Então aqui a gente já sabe que Hashem falou, olha, o que é que a gente pode falar sobre isso? Pode? Não pode? Se Hashem está falando que não pode, então o homem não deve nunca usar uma roupa de mulher e uma mulher não deve usar roupa de homem. E quando eu falo de roupa, aquilo que eu estava falando no vídeo introdutório, nem também querer exercer o papel da mulher. Hashem está colocando, se ele falou isso é porque ele sabe o que é bom e melhor pra gente. Quando encontrares algum ninho, um pássaro diante de ti, pelo caminho, numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, a mãe posta sobre os seus passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe estando com seus filhos, mas deixará ir livremente a mãe e os filhos, poderá mandar a mãe embora e os filhos poderás tomar para ti, a fim de que sejas bem e prolongue teus dias. Lembra que eu falei no vídeo introdutório? Como é que eu vou fazer isso? Vai me prolongar os dias? Algo tão simples que eu faço. O respeito com a natureza, de não exterminar 2 gerações no mesmo momento. É muito fácil você pegar uma mãe pássaro quando ela está em cima dos ovos. Ela vai fazer de tudo para proteger a cria dela. Então olha o respeito que a Torá traz para com o meio ambiente, para com os animais. Agora nós estaremos então começando a terceira leitura, capítulo 22, passuque 8 em diante. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito, que é chamado em hebraico de ma'akeh, no teu telhado, para que não ponhas culpa de sangue em tua casa. Ou seja, aquilo que é teu instrumento, não seja um instrumento de justiça de Deus para que uma pessoa caia, ou seja, que nada de ruim venha acontecer através de você, que não é através do teu cachorro, que o teu cachorro não morda uma outra pessoa, que o teu carro não seja um instrumento de Deus o livre não permita bater uma pessoa, causar acidente, que a tua árvore, que teu patinete, que teu brinquedo, que teu trabalho. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. Olha só que a Torá fala, quando alguém cair, não é se alguém cair, é quando alguém cair, porque já vai existir um decreto lá em cima que essa pessoa vai cair. Mas que não seja através de você, que o mal não venha através de você, só venha bem através de você e não venha o mal. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes, ou seja, quilaim, não pode, Hashem também proíbe ou fazer com que 2 sementes, misturar sementes, isso não é legal, para que não se profane o produto com que haja a mais na semente que semeares, assim como no produto da vinha também. Não lavarás com boi e o jumento juntos, e não te vestirás com tecidos misturados de chatnes, que é justamente de lã e linho junto. Papai, por que isso? Eu já expliquei no vídeo anterior, você volta no vídeo introdutório e vai ver tudinho isso lá. Mas eu quero falar sobre o chatnes. O que significa não misturar o lã e tecido? A gente tem o tzitzit aqui. Quando fala lã e linho, a gente vai remeter lá para Parashat Bereshit, quando o Caim e Hevel, eles ofereceram os korbanot deles, né, o sacrifício deles. A gente sabe que Caim trouxe linho. O Midrash conta que ele deu linho. E o Hevel, ele deu lã. Então você mistura 2 forças. Aquilo que foi trazido por Caim e aquilo que foi trazido por Hevel. Isso daqui, preste bem atenção, são leis caracterizadas Hukim, ou no singular, Hok. São leis que não têm explicação. Hashem mandou e tem que obedecer. Porém, alguns de nossos sábios vêm trazendo alguns ensinamentos. E um desses ensinamentos é o que o Midrash fala, justamente de Caim e Hevel. Você não deve misturar 2 forças.
forças. Da mesma forma que você não deve misturar leite e sangue, Hesed e Gevurah. Então, deixar as coisas bem divididas, por quê? Porque quando você junta Hesed e Gevurah, quando você junta lã e linho, que são duas intenções, isso pode gerar um problema muito grande, tanto de efeito espiritual como psicológico, emocional e de caráter em você. Passuque 12. Franjas farás para ti e as porás nos 4 cantos da tua vestimenta com que te cobrires, é justamente o tzitzit. Quando tomar um homem e uma mulher e depois de coabitar, de casar com ela, né, e aborrecer, e ele lhe atribuir aos caluniosos e divulgar contra ela a má fama e disse, olha, esta mulher, eu tomei ela, casei com ela e cheguei a ela, porém achei ela que ela não tinha sinais de virgindade, ela não era virgem, né? Tinha estado com outro homem. Tomarão então o pai da moça e a sua mãe e apresentarão os sinais da virgindade da moça aos anciões da cidade à porta do tribunal, tá? E dirá o pai da moça aos anciões, a minha filha eu dei a este homem por mulher e ele dela se aborreceu. E eis que ele a caluniou com palavra dizendo, eu não achei em tua filha os sinais de virgindade, e eis aqui, ó, os sinais de virgindade da minha filha, e estenderão então a roupa diante dos anciãos da cidade, e tomarão os anciãos daquela cidade o homem e o castigarão. Ele vai pagar por essa calúnia que ele falou. Existe um costume, antigamente, que era justamente do pai da moça ficar com lençol, com a roupa, que mostrava que ela realmente tinha o sinal de virgindade ali, né? Para ninguém vir falar. Para esfregar na cara do mentiroso, do difamador que vem dizer que a minha filha não era virgem, olha aqui, esfregar na tua cara. Isso daqui a minha avó Odete dizia, vou esfregar na tua venta para mostrar se ela não era virgem. Lógico que ela era virgem. Vai ver que em algum momento ali da vida ele não gostou, não quis mais ela e aí ele quis mentir para tirar o dele de fora, né? Sair de fininho e arrumar uma outra mulher. Bem, Passuque 19 fala, e o multarão em 5 ciclos de prata e os darão ao seu pai da moça porque ele divulgou uma fama contra uma virgem de Israel. Ou seja, você não pode dizer que as filhas de Israel são desse jeito. O que é isso? E lhe será por mulher e não a poderá despedir por todos os dias da sua vida. Isso me lembrou do Midrash, interessante, que Urias com Davi, diz o Midrash, uma história no Talmud que fala sobre o seguinte, quando que Urias, se não me engano, ele não era judeu, e ele estava ali junto dos amigos de Davi, e aí Davi, depois de algum momento de uma guerra, disse, olha, você pode ir para a terra de Israel com a gente, casa com uma das mulheres israelitas, você vai estar junto com a gente ali. Hashem não gostou disso. Hashem vai dizer, como assim? Chega lá, vem morar com a gente, casa com qualquer um israelita. Olha o respeito que você tem pelas mulheres. Você acha que só chegar lá e pegar qualquer um e casar? E diz o Midrash que justamente Betsheva, ela estava destinada a ser realmente a esposa de Davi Melech. Mas por que Davi fez isso? Disse, pega qualquer uma que você quiser lá, pode casar. Então Hashem disse, então eu vou dar a tua para ele. Então por isso que aconteceu toda aquela história que a gente já sabe, né? Quer dar qualquer uma? Dá a tua. Passuque 20. Porém, se isto for verdadeiro, que não se acharam na moça o sinal da virgindade, se ela realmente for culpada, tirarão a moça até a porta da casa de seu pai e apedrejarão na presença dos homens de sua cidade. Lembrando que tudo isso não era simples, não era fácil, tinha todo um trabalho de jurisprudência para você julgar e executar, não era simplesmente fazer isso. O povo de Israel e de Israel nunca foi bárbaro desse jeito, existia toda uma sequência até se provar, em último caso, realmente ela fez isso. Então ela morrerá, pois ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, fornicando quando estava na casa de seu pai, e eliminará o mal do meio de ti. Então aqui a gente vê, principalmente para as meninas, a Ariela e a Dodani, quão importante é a mulher se valorizar. Não é ficar se agarrando com um com o outro, namorando com um com o outro, não. É você se valorizar. É você sair da casa do papai e da mamãe casada e virgem. Ok? Isso é muito importante. Por quê? Porque é uma valorização sua. Não é banalizar o namoro, o noivado, o casamento. Você namorando com um com o outro, tanto o homem quanto a mulher. Hein? Não estou falando só com a Ariela e com a Dodani. O Eliav e o Kalev também. É você ter o respeito por si mesmo. Imagina só você por acaso carro para fazer test drive com um com o outro. Isso é autovalorização. Nunca deixar ninguém tocar no seu corpo, nunca deixar ninguém beijar você. Porque já foi beijada por 1, 2, 3. E não vem com esse papinho que existe no mundo dizer, mas como é que eu vou saber se realmente vai dar certo? Eu tenho que provar. Pode ter certeza, quando você não provar, e quando você provar vai ser melhor ainda do que ficar fazendo
test drive. Então o que a gente mostra é que as filhas de Israel, elas são muito bem tratadas, elas não podem ser tratadas de qualquer maneira. Quando for encontrado então um homem deitando com uma mulher que tenha marido, olha aí, morrerão ambos juntos, os dois, o homem e a mulher, que se deitou com ele e deitou com a mulher, e eliminarás o mal do meio de ti, ou seja, houve ali adultério, não pode. Quando houver uma moça virgem desposada com algum homem e o outro homem a achar na cidade e se deitar com ela, tirareis ambos, os dois, à porta daquela cidade, apedrejarão e morrerão. A moça, porque estando na cidade não gritou, e o homem, porque afligiu a mulher do seu companheiro, eliminará o mal no meio de ti. Quero trazer uma explicação muito interessante. Lembra da Parashá no começo de Bereshit? Quando o Shechem pegou a Diná, né? Porque os irmãos dela foram lá e mataram toda a cidade. E Hashem concordou com isso e o Yaakov ficou meio preocupado. Por quê? Porque a Diná, quando ela foi violentada dentro da cidade de Shechem, ela gritou e ninguém foi lá para ajudar ela. Ou seja, todos os moradores da cidade compactuaram com aquele caso que não foi legal. Foi um estupro que aconteceu. Ele a violou forçadamente, ela gritou. Então por isso todos da cidade estavam passíveis de pena de morte. Foi por isso que Hashem ficou caladinho e disse: eles estão certos que eles fizeram, porque não deveria ser feito aquilo, que aquilo foi um ato de justiça que deveria ter sido feito mesmo. Então, por que os dois são mortos? Porque se ela está dentro da cidade e ela grita, então ela não está compactuando com aquela ação. Passuque 25, se no entanto, se acontecesse no campo, achar um homem, a moça desposada, ela já é noiva, né? Ou está desposada um homem, e forçar-se a deitar com ela, então morrerá somente o homem que se deitou com ela, mas a moça não fará nada, porque a moça não tem pecado de morrer, porque como no caso do homem que se levanta contra o seu companheiro e o mata, assim também é esse caso, pois no campo possa ser que ela achou a moça desposada e ela gritou e não houve quem a salvasse, então nesse caso ela não é culpada, tá bom? Quando achar um homem a uma moça virgem que não foi desposada, ela não tem compromisso com ninguém, e pegar nela e se deitar com ela e forem encontrados, então dará um homem que se deitou com ela para o pai da moça, 50 ciclos de prata, e ela lhe será por mulher, porquanto afligiu e não a poderá despir por todos os dias da sua vida. Então ele poderia mandar embora. Ela não era comprometida com ninguém, ele violou ela. Capítulo 23. Nenhum homem desposará a mulher de seu pai, nem aquela que for destinada ao seu pai, não pode. Não entrará aquele que tem os testículos trilhados e cujo o derramamento de sêmen é deficiente na congregação de Hashem. Então, por que um homem que não pode ter filho não pode casar? Porque você vai casar para quê? Se o verdadeiro consentimento do casamento é para procriar, né? E não para benefícios próprios, de autossatisfação e etc. Então não pode. Não entrará um bastardo na congregação de Hashem, nem ainda na 10ª geração ele não entrará na congregação de Hashem. O que é um bastardo? O que é um manzé? Um manzé, segundo os nossos sábios, é uma pessoa originária de uma união proibida pela Torá, e também é proibida pela nossa religião, ou seja, incesto, adultério, ou um casal que sequer tenha ficado junto, sem um compromisso matrimonial, tiver filhos sem a celebração de um casamento civil ou religioso, esses são considerados mamzebrim. Passuque 4 em diante, não entrará nenhum amonita nem moabita na congregação de Hashem, dos descendentes destes, nem na 10ª geração entrarão na congregação de Hashem, eternamente pelo mau conselho que deram e porque não vos receberam com pão e água, lembra daquilo que eu falei no vídeo introdutório, no caminho quando saíste de Mitzrayim, do Egito, e porque alugou contra ti Bilam, filho de Beor e de Petor, de Amram, na Araim, para te amaldiçoar. Passuque 6, e não quis Hashem teu Deus ouvir a Bilam, e trocou Hashem teu Deus a maldição para ti por bênção, porquanto Hashem teu Deus te amou, e não procurarás sua paz nem seu bem em todos os dias da sua vida para sempre. Aqui termina a 1ª, 2ª e 3ª aliá. Por que então eles não poderiam? Diz aqui que o Amon e Moabita só do sexo masculino, mas as mulheres poderiam, dentro de que elas passassem pela conversão, como aconteceu com Ruth, que é Moabita e é descendente, o rei Davi é descendente dela, porque justamente a gente sabe que Amon significa filho do povo, e Moab significa filho do pai, que são dois povos que nasceram de incesto, ou seja,
lá no livro do Sefer Bereshit, as filhas de Lot deram vinho para o pai, e o pai teve a relação com elas, e elas tiveram filhos do próprio pai. E diz que na primeira noite o Lot não percebeu muito, mas na segunda noite ele já estava com uma intenção e ele tinha percebido. Então não foi algo muito legal, e a Hashem disse: olha, proíbe esse povo entrar porque eles não receberam, apesar de serem parentes, serem primo, não te receberam quando você saiu de Mitzrayim, não tinha dinheiro para fazer o bem, né? Dinheiro para dar pão e água para os necessitados não tinha, mas para contratar o feiticeiro para amaldiçoar vocês tinha, né? Então é por aí. Papai termina por aqui e a gente volta na próxima vídeo falando sobre a quarta, quinta e sexta aliá da Parashá Kitze. Shalom Aleichem, Lehitraot.